E eu quero ouvir mais uma vez o José Maria Trindade. Zé Maria, nós tivemos aí, quando surgiu esse caso, assinaturas foram colhidas no Senado, o número necessário, inclusive. Depois nós tivemos senadores que recuaram, principalmente do Podemos, porque se tratava aí de um caso no ano eleitoral, todo o impacto que tivemos em relação à CPI da Covid, poderia misturar, evidentemente, toda a questão eleitoral com a investigação. Mas e agora, Zé Maria, com essa prisão, a CPI pode ser, a gente imagina que a oposição vai tentar novamente esse processo, mesmo que o caso esteja sendo conduzido pela Polícia Federal, porque a questão política deve prevalecer e esquentar muito aí em Brasília, né, Zé Maria? Exatamente. Já existe uma movimentação, o presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, Marcelo Castro, não assinou o pedido de CPI e ele acabou se transformando ali no fiel da balança, não houve CPI. Agora estão atrás de novo do presidente da Comissão de Educação, que também fez uma investigação paralela, uma espécie de CPI paralela do Senado Federal, para que formalize a possibilidade de instalação desta CPI. É claro que há uma desnecessidade de se formar uma CPI agora diante desta investigação da Polícia Federal, que já está lá na frente. Na minha experiência de CPI aqui, eu posso dizer que a maioria delas foi incentivada pela Polícia Federal, que conversam com os senadores. Porque, em alguns casos, uma CPI ela tem uma força política, não força jurídica, mas uma força política muito grande para investigar até onde a Polícia Federal não tinha força de ir. Daí, essa junção entre imprensa, Congresso e Polícia Federal, né? E uma CPI, quando é formada, ela leva junto profissionais da Receita Federal, da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União. É assim que é feita uma CPI. Então, agora, de novo, né, os senadores estão fazendo essa articulação e eu ouvi hoje de manhã senador dizer, olha, se o governo quer instalar uma CPI para investigar a Petrobras, significa que podemos, pelo Senado, também instalar uma CPI, para se ter uma ideia dos debates políticos aqui. Marcelo, essa é uma área que desperta uma disputa política. Você não vê disputa política para um ministério que não tem recursos lá, não há essa disputa forte entre partidos. Mas são quase 100 bilhões de reais para o Ministério da Educação, 92 bilhões. Os recursos do Ministério da Educação são engessados, mas perto de 30 bilhões, 27 bilhões de reais vão para o FNDE. E esse dinheiro, ele é discricionário, ou seja, o governante pode definir vai tanto para um, tanto para outro, né? E não há um critério rígido de distribuição. É por isso que há essa disputa política e é por isso que há dificuldade de se criar uma CPI, porque grupos políticos organizados querem impedir ou querem investigar. Aí depende de que lado está cada senador. Sem dúvida, né, Schelp? Eu imagino também, como disse o Zé Maria, toda a movimentação política e é claro que isso fragiliza o governo nesse momento ainda de pré-campanha, as articulações políticas, chapas sendo montadas. Eu imagino que o governo vai ter uma forte pressão para impedir esse movimento que praticamente é iminente aí da oposição, né, Schelp? Exatamente. A gente pode lembrar aqui que quando foi instalada a CPI da Covid-19, o governo primeiro tentou evitar, depois falhou na tentativa de tentar com que a CPI não fosse dominada por figuras da oposição, o que acabou acontecendo. A gente pode lembrar aí que nas discussões, nos depoimentos da CPI da Covid, os integrantes da ala governista eram minoria e, de fato, não conseguiam impedir ou barrar qualquer tipo de ação da CPI que afetasse o governo e que arranhasse a imagem do governo. Então, em primeiro lugar, pode haver aí uma estratégia, né, de articulação nos bastidores para evitar a instalação da CPI ou, uma vez instalada, evitar que ela tome um rumo que seja muito prejudicial para o governo, o que é bastante difícil. Eu concordo com esse argumento de que se o governo está disposto a fazer até uma CPI para investigar a Petrobras, cujos indicados para comando da gestão são feitos pelo próprio governo, por que não, né, abrir uma CPI para investigar um escândalo de corrupção envolvendo aí um dos principais ministérios?
Então, esse argumento, de fato, é bastante forte. Lembrando que no caso da CPI, da proposta de CPI da Petrobras, o governo tenta assumir o papel de oposição, né? Porque a oposição é que critica a postura, as políticas de governo, ou as políticas daqueles que são indicados pelo governo federal. Então, de fato, existe isso. E a oposição, se conseguir a abertura aí da CPI do Ministério da Educação, com certeza vai deitar e rolar em ano eleitoral. Sem dúvida, nós lembramos que Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, foi preso então pela Polícia Federal nessa manhã em Santos. A expectativa de que ele seja levado ao aeroporto aqui de Congonhas para que faça o voo em direção a Brasília. A expectativa que possa chegar no período da tarde já em Brasília, dentro dessa investigação da Polícia Federal.